E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área aqui para trazer para vocês o programa de todo domingo, né? O nosso Roy na área, para conversarmos um pouquinho aí sobre o que aconteceu no mercado na semana que passou e quais são as expectativas aí para a semana que vem, tá? Especialmente fazendo no sábado, porque amanhã eu vou viajar, né? E tem uma série de compromissos aí, então eu não terei tempo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, né? Vamos ver aqui agora um pouquinho o que aconteceu nessa semana, tá? A gente tinha, pessoal, esse roteiro aqui, tá? Ou seja, o índice ele realmente sentiu esse canal, né? Na semana anterior, tá? Desceu, fez aqui um PFR, cumpriu até o terceiro alvo, né? A gente teve também aqui as retrações de 61 e de 50 e a 38 quase que sendo cumprida, então a gente tinha uma expectativa aí de que ele pudesse ir até a 38 ou ele pudesse simplesmente voltar a subir para testar esse canal, né? Já que ele parou aqui num pequeno gatilho importantíssimo, tá? E aí vamos ver o que efetivamente aconteceu. Ó. Realmente ele sentiu o que no gatilho, foi embora. Na quinta-feira ele testou o canal novamente, né? Sentiu o canal, né? Mas na sexta ele acabou tendo uma força aí compradora imensa, né? Não só ultrapassou o canal, como também armou um pivô de alta no diário, tá? Sexta-feira não foi um dia fácil de operar, tá? Por quê? Porque ele chegou a abrir, ó, abaixo, tá? Da mínima de quinta, né? Então poderia ser aí um trap, tá? Testando o canal, né? E ele poderia então fazer um recuo, mas ele acabou indo embora, né? E aí foi igual diria o Stormer aí, né? Igual uma gazela no cio. E a gente conseguiu pegar só o final da alta, tá? A gente fez uma operação aí contra a tendência, fizemos outra aí, pegando o final da alta de sexta, tá? Que foi muito bem sucedida, tá? Mas mais para frente a gente fala isso no tópico aí das operações realizadas na semana, tá? Então foi um belo movimento na semana, tá, pessoal? Ou seja, realmente cumpriu o seu papel. Agora a gente tem alvo aqui em cima, mas antes tem essa resistência aqui, tá? Então, esse foi o movimento do índice aí durante a semana. Foram praticamente aí 5 dias de alta, tá? Tirando quarta-feira, que praticamente ficou, né, com o corpo dentro do corpo anterior, mas acabou no finalzinho do dia terminando em alta também, tá, pessoal? Então, esse foi o movimento que o índice fez na semana que passou, tá? Vamos aí para os possíveis movimentos para essa semana, né? Então, como eu falei, ele armou um pivô de alta, tá? Esse pivô de alta, né, tem alvo lá em 128 mil pontos, tá, pessoal? Só que antes tem essa resistência aqui na casa 225, tá? O que o índice pode fazer antes de chegar lá nos 125 mil? Ele pode fazer um pullback aqui, né, nesse canal rompido, que não deixa de ser uma LTB que vem lá de trás, para depois seguir seu caminho, tá? Ou simplesmente ele pode ir direto, tá? Para depois fazer um pullback, fazendo assim a sua terceira pernada, né? A terceira onda aí, tá bom? Eu não acredito que ele volte para dentro do canal, tá, pessoal? Para mim é um movimento pouco provável, já que a gente tem um pivô do semanal também, que ele continua aí seu caminho, tá? Então, além do pivô do semanal, foi armado aqui um pivô no gráfico diário, tá? É claro que na semana a gente tem aí algumas particularidades, né? Principalmente a semana pré-eleição, e também vai ter a decisão da taxa do cupom, que eu vou falar mais um pouquinho aí na agenda econômica, tá? Então, voltando para cá, pessoal, o movimento mais provável para mim é ele fazer um pullback até essa região para depois seguir o caminho dele, ou simplesmente ir antes, testar essa região
para depois fazer um pullback e talvez a sua quinta pernada, tá? Então esse aqui é o gráfico diário, tá, pessoal? Vamos agora aqui para o gráfico semanal. Como eu comentei com vocês, né? Ele tinha feito aqui o pivô de alta, mas não tinha confirmado. Agora confirmou nessa semana, tá? Ou seja, rompeu a máxima do candle que armou o pivô, tá? Na semana anterior ele sentiu esse canal, né, que é basicamente o mesmo canal do diário aí, mas acabou então confirmando essa semana e o alvo desse pivô do semanal tá lá em cima, tá, galera? Tá bem lá em cima, mais acima que o do diário, tá? Ele pode então também fazer o pullback agora que efetivamente rompeu o canal, tá? Então, movimentos prováveis aqui no semanal, pullback aqui no canal para seguir o caminho. Mais uma vez, eu não acredito que ele volte para dentro do canal. Claro que pode acontecer, tá? A gente trabalha com probabilidade no trade, tá? Mas para mim esse é o movimento menos provável, tá? Para mim o movimento mais provável é ele seguir o caminho dele, fazendo um pullback aqui e indo, ou simplesmente continuando sua trajetória, tá? Principalmente depois de uma barra elefante como essa aqui, tá bom? Então esse aqui é a expectativa do gráfico semanal. Para o gráfico 120, a gente já tem a leitura um pouquinho diferente, tá? Então, ó, no 120 ele acabou parando no topo do canal, tá? Que a gente vem duplicando desde lá de baixo. E vejam só como ele é respeitado, tá, pessoal? Realmente é um canal que vem sendo respeitado. Então agora, como ele sentiu o topo do canal, pode ser que ele venha nessas retrações, tá? E essas retrações aqui coincidem com o topo do canal do diário e do semanal, tá? Por que que eu acho que ele pode vir nessas retrações? Porque ele já cumpriu os 4 alvos do pivô de alta armado no 120, tá? Então, por isso que para mim o movimento mais provável é realmente ele ir no topo do canal rompido do diário e do semanal, já que o 120 apresenta essa configuração aqui, tá? Então ele pode vir na retração de 61, 50 ou 38, para depois então seguir o caminho dele, e aqui coincide com o topo do canal rompido no diário e no semanal. Tá bom, pessoal? Então, por isso que eu acredito mais nesse movimento, tá? Ou seja, o back até o topo do canal rompido para depois seguir o movimento dele, tá? Então essas são as expectativas aí de movimentação do nosso índice, tá bom? Vamos então falar um pouquinho aqui da agenda econômica, né, que a gente tem aí para a semana, né? Segunda-feira a gente tem aí de importância o PMI dos Estados Unidos, tá? Antes dele a gente já vai saber aí o que aconteceu na Europa, tá? Na zona do euro, e temos o nosso famoso relatório Focus aí trazendo expectativas de inflação, taxa de juros, dólar, PIB e tudo mais, tá? Terça-feira, preço dos imóveis nos Estados Unidos e confiança do consumidor, tá? Isso tudo aqui às 9h30 da manhã. Então, é um horário que pode apresentar volatilidade, já que isso daqui é um índice importante para a economia norte-americana, tá? Quarta-feira, a gente também tem aí alguns dados dos Estados Unidos, tá? Principalmente o estoque de varejo. Essa venda de casas novas também traz volatilidade. Normalmente isso daqui é no mesmo horário, tá? Então deve trazer volatilidade nessa hora. E temos a decisão do nosso Copom em relação à taxa de juros, tá, pessoal? A expectativa é que continue a manutenção aí dos 13,75, tá? Na quinta, a gente também tem a decisão do BCE, do Banco Europeu, né, sobre a taxa de juros na Europa. Temos o nosso relatório CAGED, tá, que vem com dados aí sobre o emprego, tá? São dados importantes. Pedidos de bens duráveis, pedidos de seguro-desemprego, pessoal, e temos o PIB norte-americano, tá? Esse é um dado importantíssimo que normalmente traz volatilidade para o mercado, tá? E aí, sexta-feira, a gente vem com alguns índices de inflação norte-americana, né, que devem apresentar um drive aí
para o que o Fed vai fazer, né, em relação à taxa de juros. Nessa sexta, o que animou o mercado também foi o discurso do cara do Fed, lá um membro do Fed que eu não me lembro o nome, né, dizendo que agora os Estados Unidos devem aumentar 0,75 e depois começar um processo de aumento aí menor do que vem aplicando da taxa de juros, tá? Então isso daí deu uma animada no mercado e aí por isso que eu acho que sexta-feira vai ser decisivo, tá? Dependendo aí dessas expectativas inflacionárias para ver se vai confirmar o que ele disse ou não, tá bom? Temos também aí confiança do consumidor, Estados Unidos e venda pendente de moradia, tá? Então essa é a nossa agenda econômica, né? Lembrando que é uma semana pré-eleição, tá? Então tudo pode acontecer em relação à volatilidade do nosso índice, tá? Vai ser uma semana aí muito brigada em relação à eleição, né? Com Bolsonaro e Lula aí apresentando suas campanhas, né? Então vamos ter cuidado na hora de entrar numa operação. Tá bom, pessoal? Então essa aqui é a expectativa da nossa agenda para semana, tá? Falando um pouquinho dos trades que a gente fez, né? A gente fez 9 operações na semana, tá? Todas com 100% aí de acerto, né? Uma na segunda, foram 3 operações na terça-feira, duas na quarta, uma na quinta e duas na sexta-feira, tá? Terça aqui foi dia da mentoria individual, a gente operou ao vivo com aluno o dia inteiro, foram 3 operações aí belíssimas, tá, pessoal? Em relação às estratégias, né? A estratégia do choque foi muito bem utilizada, tá? É uma estratégia aí que vem tendo muito êxito, tá? E eu devo incluir ela, devo não, vou incluir ela no próximo curso online que a gente vai falar agora, deve lançar no final de novembro, tá? Que é o nosso Mini Índice Pro. Então é uma novidade aí para o curso, mais uma estratégia para o nosso modelo operacional que tem é, 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 uma configuração muito legal quando você junta com as outras estratégias, tá? Então realmente a estratégia do choque vem fazendo a diferença, tá? Foram 3 estratégias aí da nossa querida short, mantendo 100% no ano, tá? Realmente a short é vida, como dizem alguns alunos, uma da Byzone e uma do PFR, tá? Indicadores validadores, pessoal, para variar FIBO. Por que que ele foi bastante validador? Porque a gente fez 4 estratégias do choque, né? E normalmente toda operação que a gente usa o choque tem FIBO incluindo validando, tá? Porque o choque normalmente é numa das retrações e tem confluência com outros indicadores, tá? Então normalmente o FIBO está nela, né? E aí mais uma vez FIBO é vida, né? Não pode deixar de traçar retrações e alvos, tá? É, de algum pivô que foi acionado, alguma configuração gráfica, tá bom, pessoal? Horários do dia, né? A gente das 9h08 até as 2 horas, que normalmente é o nosso horário, mas na sexta-feira eu acabei operando, né, uma short de compra aí depois do horário das 2, tá? Que realmente foi uma excelente operação, tá? Saídas foram 6 no alvo, 2 alvos móveis e uma stop móvel, pessoal. Só que a gente estopou no positivo, tá? E por que que a gente fez o stop móvel? Justamente porque era uma operação contra a tendência. A gente teve o rompimento de uma short, tá? Contrária, né? Ou seja, para seguir a tendência, e aí a gente não pensou 2 vezes em estopar, tá? O stop ele foi um pouco abaixo da nossa entrada, mas como alguns alvos já tinham saído, o nosso médio estava bem lá embaixo. Então por isso que a gente chama de stop móvel e foi um stop saindo no positivo, tá? 7 operações a favor da tendência, pessoal. Isso daqui é importante, né? Então 2 contra, né? Ou seja, é sempre mais interessante realmente operar a favor da tendência. Como o choque foi a operação, a estratégia campeã da semana, a gente sempre faz ele a favor da tendência, então contribuiu muito para que a gente realmente operasse a favor dela.
tá? E por último aqui, em relação à avaliação do trade, eu classifiquei 8 como ótimos e um mediano. Foi justamente o nosso stop móvel, porque a gente fez uma operação contra uma forte tendência de alta, tá? Mas mesmo ele sendo mediano, eu não classifiquei nenhum erro nele, ou seja, para mim foram 9 operações sem erros. Por quê? Porque a gente entrou certinho nas nossas estratégias e conduzimos o trade como deveria ser, tá? Estopando no gain, tá bom? E aí, pessoal, eu queria agora bater um papinho aqui um pouco mais sério com vocês em relação às dicas do ROI, tá, galera? Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe alguns pontos aqui para vocês pensarem, tá? Não me levem a mal, mas de vez em quando eu tenho que apertar a orelhinha de vocês um pouquinho mais, tá? Então, primeira coisa, trade é coisa séria, pessoal, tá? E como todo processo que é sério, que tem que ser levado a sério, ele exige rotina, tá? Eu vejo muita gente que não tem a rotina e não tem o hábito de fazer o pré-mercado, tá? Vai se estrepar feio. Já falei sobre isso, vou continuar falando, tá? Às vezes tem gente que acorda às 9, já abre o computador e já vai operar. Tá errado. Tem que sentar às 8h30 da manhã, no mínimo, para fazer os estudos e as análises de pré-mercado. Então, é uma rotina importante, tá, pessoal? Então, levem a sério o trade. Não é para vocês, hoje eu vou acordar 10 horas e beleza, vou tradar. Não, não é assim, tá bom? E aí exige disciplina, muito estudo e muita paciência, tá? Para vocês terem uma ideia, na sexta-feira, nossa primeira operação foi 12:02. É a paciência de esperar o sinal, tá? Estudo, tem que preencher o diário de trade, né? Se encaixa com a disciplina isso, tá? Tem que fazer replay de mercado, tem que avaliar as operações depois que foram anotadas no diário. Então, não tem jeito, pessoal. Como qualquer outra profissão, exige comprometimento, tá? E não será da noite para o dia que você vai ser consistente, como muitos prometem por aí. Não existe estratégia infalível, tá? A gente está aqui no ano com 95% de acerto. Então, não existe estratégia infalível, tá? A consistência vem depois de muito tempo, pessoal, tá? Muito tempo de dedicação, tá? E tem que realmente entrar de cabeça no sistema de trade, tá, galera? Pensem nisso aqui também, tá? Talvez não seja a profissão para você, tá? Isso daí não tem mal nenhum e nem você vai se sentir mal por isso. Todo mundo é médico? Não. Todo mundo é economista? Não. Todo mundo é engenheiro? Não. Todo mundo é dentista? Não. Todo mundo é piloto de avião? Não. Então, o trade é mais uma profissão que talvez não se encaixe no seu perfil, talvez não seja para você. Tá? Então pensem nisso e você não precisa se sentir péssimo. Faz parte. Você pode identificar, cara, não consigo regular minhas emoções, fico muito ansioso, tenho medo, não consigo respeitar o sistema operacional, não consigo estopar no lugar certo, e beleza, cara, tá tudo bem, não tem problema nenhum. O que você não pode é insistir já sabendo que você não tem condições de seguir o caminho como trader, tá bom? Então, por isso, tente identificar o mais rápido possível se você está apto a seguir as regras e a rotina necessária para operar, tá? Então, isso é importantíssimo, tá bom, pessoal? Então, tentem identificar o perfil, tá? Vejam se vocês têm perfil de day trader, de swing trader, de position, né? Ou como investidor, tá? Então, assim, identifique o perfil ou como nada. De repente, é melhor vocês largarem a grana num assessor, né? Em alguma corretora, assessor de vocês, e deixar o cara trabalhar a grana para vocês, tá? Então, pessoal, isso daqui é importantíssimo, tá? E
como eu acredito e como foi meu caso para você identificar o mais rápido possível, tá? Tentem fazer uma mentoria, não precisa ser a minha. Identifiquem um mentor, cara. Tem tanta gente boa aí, tanto trader excelente, tá? Vou citar alguns aqui. Tem o Paco, tem o Igor, né? Tem o Ogro, tem até o Stormer, né, que tem um perfil um pouco diferente, né, mais aí para as ações. Cara, tem o André Moraes, sabe? Tem o William, cara, que também é um excelente trader, onde ele tem uma estratégia até que é um pouco parecida com a minha, né, em relação às divergências do MACD, né, enquanto eu chamo de ineficiência de preço, ele chama de unbalance. Então, assim, cara, tem tanto trader bom, tá, que, que pode encurtar o caminho de vocês, tá bom? Claro, e tem o ROI, né? Mas assim, cara, procure um mentor, tá? Faz a diferença, pessoal. E mais uma vez, não existe estratégia perfeita. Todas elas vai te dar o stop. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um excelente final de semana. Semana que vem estaremos juntos, tá bom? Um beijão no coração. Tchau, tchau.